Os santos dos santos, onde a fumaça me esconde, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Irmãos, vamos a mais uma live de leitura. Nesse dia, 18 de agosto, estamos ali no livro de Jeremias. Vamos ler agora esse dia 18 de agosto, os capítulos 10 a 12 do livro de Jeremias. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus nos guie nesta leitura e que o Espírito dele venha nos falar conosco. Senhor meu Deus, obrigado Espírito Santo por mais um dia na tua presença. Deus, somente a tua graça nos basta. O mundo passa, as coisas mundana passam, mas tudo, Deus, que nós colocarmos diante do Senhor vai dar certo. E já deu certo no nome de Jesus. Quero, Deus, clamar o teu sangue agora sobre nossas vidas, sobre a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, deste lar. Clamo o teu sangue, Deus, sobre esta casa. Clamo o teu sangue, Jesus, sobre esta live. Que o Senhor nos livre, Deus, de todo mal, da inveja, do olho gordo, da língua fofoqueira, da língua maliciosa, daqueles que abram a boca para nos amaldiçoar. Que seja quebrado agora, Deus, toda maldição. Seja quebrada agora, Deus, toda trava. Seja quebrada agora, Deus, todo empecilho da vida financeira agora. Vai destravando, Senhor. Vai destravando, Deus, aquele processo que está na justiça. Vai destravando, Senhor, meu Deus, aquele recurso que está preso, que ainda não saiu, que sai agora. Que seja destravado agora, seja desfeito toda a maldição da língua dos inimigos que nos queiram mal. Senhor, meu Deus, eu declaro agora que está destravado tudo, que está, Deus, quebrado todo o mal, que está repreendido todo o mal contra nossas vidas, financeiramente, fisicamente, Deus, profissionalmente. Que o Senhor venha abrir porta de emprego hoje. Que o Senhor venha, meu Deus, promover pessoas que estão querendo promoções há 10 anos numa empresa e nunca conseguiram. Que o Senhor venha promover hoje, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te agradeço e repreendo, Deus, todo o mal da vida dos meus inscritos neste canal. Que o Senhor venha dar a eles um dia hoje, neste, Deus, 18 de agosto, um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Aqui no capítulo 10 de Jeremias, ele fala assim pra gente. Capítulo 10 do livro de Jeremias. Diz assim nessa minha Bíblia aqui, de João Ferreira de Almeida. Olha só. Os ídolos do Senhor. Ouvi a palavra, ouve, né, na verdade, ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós, a casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artifício, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam,
para que não se movam. Sou como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessito de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome e força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence. Por isso só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é uma dele. Trazem prata estendida de Tarzis e ouro de Ufaz, trabalho do artifício e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Aleluia! Esse é o poderoso Deus que nós servimos. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez rajoarei como se fora como uma funda os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a senti-lo dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isso é enfermidade que eu poderei suportar. Ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu possa suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha a dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a sua indignação sobre as nações que te não conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, devoraram-no e o consumiram, e assolaram a sua morada. Aleluia, né? Isso aí é Jeremias falando, e amanhecia falando
madrugava falando, anoitecia falando, claro, falando o que Deus mandava de falar. E o povo não dava ouvidos. O mal da humanidade de hoje é que não dá ouvidos à palavra do Senhor. Mas quando acontece algo de ruim com suas vidas, com as suas nações, ele busca quem? O Senhor. Mas não de coração. Porque quando Deus o livra da morte, eles voltam de novo a virar as costas para Deus. Eu já li nas lives passadas que Deus está cansado das pessoas chegar com Ele como se Ele fosse um amuleto. Ele está cansado. Ele quer que as pessoas o adorem, o sirvam, que as pessoas sejam dele, confesse Ele como Senhor de suas vidas e largue os seus ídolos, largue as suas imagens, largue os seus pecados. Amém? Então era isto que Jeremias estava falando, e é isto que eu falo hoje por meio desta palavra. O mundo hoje é idólatra, as pessoas são idólatras, tudo elas idolatram e não adoram o verdadeiro Deus. Capítulo 11 vai falar que o pacto é violado. As palavras que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve a palavra, ouvi, Jeremias falando, ouvi a palavra deste concerto, ouve a palavra deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escuta. Olha só essa palavra. Preste atenção nessa palavra agora. Se você que está longe dos caminhos do Senhor, volte a partir de hoje. Olha só o que diz aqui o Senhor Deus. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, aleluia, ou deste pacto, ou desta profecia, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Irmãos, olha só o que é que Deus quer de nós. Dá ouvido à voz dele. Você que está aí ouvindo essa live ou vendo, acompanhando comigo essa leitura, você está ouvindo a voz de Deus através da palavra. Quando você lê, você a ouve. A palavra entra na sua mente, vai para o coração e mora nele, no seu coração. Você está dando lugar a quem? A Deus, a voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então o que Deus quer de nós é: dai ouvidos à minha voz. É Deus falando para ti no teu ouvido agora. Dai ouvido à minha voz. Deixa eu endireitar os teus caminhos. Deixa eu te prosperar. Deixa eu salvar a tua alma do fogo do inferno e te colocar na rocha e te dar tudo aquilo que eu desejo te dar, para o teu bem, aleluia, para te dar o melhor dessa terra, para te colocar em montes altos. E a única coisa que ele quer para tudo isso é: dai ouvidos à minha voz. O Senhor Deus falou. Então, irmãos, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos deixar essa vida pecaminosa que está levando muita gente para a morte. E muita gente está indo
sem Jesus. Não há tempo de se arrepender na hora de um acidente fatal, repentino. Não há tempo. Tempo é de se arrepender agora, diante do Senhor, na sua palavra, orando, buscando Ele, confessando seus pecados e pedindo para Ele endireitar os seus caminhos e lhe guardar de todo mal. Proteção. Peça a proteção a Deus que Ele te dá, mas também sirva-o de todo o coração. Aleluia. Entregue a sua vida jovem a Ele agora. Entregue a sua vida adolescente a Jesus agora. Pare de escutar coisas mundanas. Pare de ir pelo caminho mundano, você que é jovem. 12, 13 anos, 11, até mesmo 11 anos. Que já sabe coisas que um adulto sabe, que faz coisas que um adulto faz. Se droga, se vende, se envolve com bebidas alcoólicas ou companhias que não é da sua índole, né? Uma palavra de Deus fala: as más companhias corrompem bons costumes. Adolescente, jovem, volte para Jesus. Seja obediente, não vá pelo caminho errado, porque só quem vai se arrepender deste caminho é você mesmo. O mal vai cair sobre a sua vida se você escolher o caminho errado. Não é sobre Deus. Não adianta você escolher o caminho errado, que eu quero ofender Deus. Não vai alcançar, Ele é santo. Nem o mal, nem uma ira nossa alcança a sua santidade. Aleluia. Todo pecado que nós praticamos é contra nós mesmos. E a consequência dele vem contra nós mesmos. Então, o que o Senhor quer? Examine hoje o homem o seu caminho, se arrepende e dai ouvidos à minha voz. Prosseguir. Diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Dize-me, mas o Senhor, como a conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá, que brantaram o meu concerto. Aliás, quebraram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Está vendo aí, irmãos? Deus, Ele dá chance para todos nós. Ele fala, mas as pessoas não ouvem e nem dão crédito à palavra do Senhor. Então, quando o Senhor decide trazer mal sobre esses que o rejeitam, a sua pessoa, a sua presença na pessoa do Espírito Santo, a sua voz por meio dos pregadores, Deus, Ele traz o mal sobre essas pessoas. Um mal tão poderoso que elas não podem escapar desse mal. E quando elas clamarem a Deus para livrar do mal que está alcançando elas, Ele não vai ouvir. Por quê? Porque Ele já falou várias vezes. Não deram crédito. Você acha que na hora do leito da morte, você está ali com uma doença que a medicina diz só Deus não é causa, e você busca a Deus, e Ele te deu tanta chance, na hora da morte, tu vai clamar e Ele não vai te ouvir. O momento de ouvir Deus é agora. Nesta hora que estamos aqui, lendo a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, Ele nos protegendo do mal, Ele nos dando proteção. Esse é o momento. Não é na hora da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque se mesmo você se arrepender na hora da morte, você não haverá frutos, não terá frutos de arrependimento. Entende agora o quão é perigoso você querer se arrepender na hora da morte? Não há tempo.
O momento de se arrepender é agora, é hoje, neste momento. Ouvindo a palavra de Deus aqui comigo. Amém? E se você está aí, ouvindo a palavra do Senhor, Deus está lhe dando perdão. Deus está fazendo com você um novo conserto. Te dando uma nova chance para você voltar para Ele, andar nos caminhos dele e Ele guiar o seu. Ele ser o seu Deus, o seu Senhor. Então, continuando aqui. Então irão às cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livraram no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à imprudência, altares para queimar incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo. Olha aí. Outra questão a analisar. Aqui. Sabe agora, irmãos, por que muita gente não ora mais pelo Brasil? Não clama. Sabe por que tem igreja clamando pelo Brasil, se rasgando? Rasgando as suas vestes, rasgando a sua voz. Essa oração não chega a Deus por causa da rebeldia do povo brasileiro. Deus aí não faz pacto com rebelde, irmão. Não faz. Deus aí faz pacto com quem obedece a Ele e com quem faz parte da aliança dele. Nós podemos fazer pacto com o Senhor, aliança, conserto, mas o povo brasileiro que não tem Deus, não adianta nenhum de nós orar por eles, porque Deus não vai ouvir o nosso clamor. Primeiro, são pessoas idólatras, pessoas que buscam outros deuses. Na hora que acontece alguma situação ruim, de risco de vida, eles querem buscar Deus. E Deus é que Ele fala, esse povo tem que buscar aquelas imagens que eles adoram. Talvez se esses deuses vai lhe responder. Por isso que Ele fala, se você levantar um clamor, se você orar por eles, eu não vou te ouvir. Entende agora o quanto é sério a palavra de Deus? Aí você me pergunta, agora não podemos orar por ninguém? Não é isso que eu estou falando. Continue orando, continue intercedendo, porque eu e você estamos fazendo somente a nossa parte. Se o Senhor vai ouvir, o juízo é dele. Se Ele tem misericórdia da nação brasileira ainda, Ele ouvirá as nossas orações. Mas ao nível que está, como estava aqui o povo de Israel e Judá, numa rebeldia tal, talvez Deus, estou falando de Deus, falando de mim, Deus, Ele não tem atendido as orações do povo da terra a favor da nação brasileira, de maneira nenhuma. E nem adianta nós se meter na guerra do Brasil, por melhoria, por um líder que seja exemplar, porque não haverá nenhum. Todos os que se levantarem serão corruptos. Aleluia. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Aí, irmão. Analise-se a sua vida hoje. Se a nossa nação brasileira ela é uma nação maldosa, Deus aí não vai ouvir. Se você acha que a nossa nação brasileira é uma nação de bem, eu lhe pergunto, por que Deus nos responde às nossas orações? Para mudar o curso da nação. Fica essa pergunta no ar. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se
desviaram de ti? Uma pergunta ele faz. Quando tu fores mal, então andas saltando de prazer. Dominou-te o Senhor, denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jerusalém, olha só, a conspiração contra o profeta, a conspiração contra o servo do Senhor, a conspiração contra os pregadores da palavra de Deus. Você sabe o que aconteceu nesses últimos dias com um dos pregadores da palavra de Deus no Brasil? Você sabe de quem eu estou falando e não vou citar o nome. É isso, irmão. O povo brasileiro não aceita a palavra de Deus. Por que que eu iria orar por uma nação que não quer saber de Jesus? Deus não vai me ouvir. É perca de tempo. É eu me rasgar em vão. Entende agora? Como Deus ele é tão poderoso e tão cuidadoso nas suas coisas. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou a glória é dele ou não é. Ou a glória é para ele ou não é. É disso que você tem que botar na sua cabeça. Que toda a glória, que toda a honra é para Deus. E não para outros deuses, porque não há Deus além dele. Ele é o único Deus que está acima de todos os deuses criados pela mão humana. Entende agora o quanto ele é poderoso? E o Senhor nos fez saber. E o Senhor me fez saber. E eu o soube. Então me fizestes ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que leva uma matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prosperas o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal alevosamente. Olha aí, o profeta está perguntando, né? Por que Deus prospera? Ele está perguntando, ele está se fazendo pergunta. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que prospera os caminhos dos malfeitores? Por que prospera o caminho dos pecadores? E vivem em paz, eles vivem em paz. Todos os que cometem o mal alevosamente, porque aqueles que afrontam o teu nome, Senhor, porque aqueles que perseguem os teus servos, Senhor, porque aqueles que cometem mentira, pregam mentira dentro do teu templo
ensinando como se fosse verdade, enganando uns aos outros, se aproveitando da fé alheia, e eles vivem em paz. O profeta perguntando. E aí, ele continua falando: plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estes à sua boca, mas longe do seu coração. Aleluia. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tá vendo aí, ó? Todo o mal errado que eles fazem, ainda colhem no fruto. E ainda come e passa bem. Mesmo fazendo coisas erradas, ele está perguntando. O profeta está perguntando por que isso está acontecendo. Mas ele continua aqui no versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com o homem que não vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Aliás, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas, né? Deus falando para a gente não confiar mais nesses aí que se diziam ser boas pessoas, que se diziam estar com eles, mas não estão. É só por falsidade, é só por trás. Quando vira as costas, está tramando algo contra você. Aí ele vem aqui no versículo 7, tem um título: o país é devastado. Profecia contra os seus devastadores. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim. Por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama a sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra, não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra. E será que se diligentemente aprender os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. A palavra de Deus, ela é justa.
e ela é perfeita. A palavra de Deus é justa e ela é perfeita. Se Deus falou, Ele cumprirá. Agindo Deus, quem impedirá? Isso, irmãos, é para nós termos a consciência de que com Deus não se brinca, de que com Deus não tem como o homem levantar a sua mão ou levantar a sua voz e dizer que Deus não falou. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Está vendo aí? Contra Deus não tem ninguém que possa se levantar. Contra a palavra de Deus não tem ninguém que depois que ele falar, depois que ele decretar que vai fazer e levantar um profeta e dizer que Deus não vai fazer, que não vai acontecer, estamos em paz, viver suas vidas como vocês estão, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Nesse dia o mal vai vir. Aqueles que pegaram a palavra de Deus, essa promessa de que mal viria, vão esconder nele, no esconderijo do Altíssimo. E o Senhor vai ser o seu pastor e nada vai lhe faltar no dia da crise. E a bondade de Deus vai seguir você para que você vá à casa de Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Creia nessa palavra, irmão. Se o mal virá sobre a terra e você estiver escondido em Deus, esse mal não vai lhe alcançar. Deus vai te sustentar, vai cuidar de você, até Ele fazer justiça contra os malfeitores da terra. Senhor meu Pai, pedimos misericórdia, Senhor, sobre o povo, a nação brasileira. A Tua infinita misericórdia. Porque a Tua misericórdia, Deus, ela se renova toda manhã. E é por causa dessa misericórdia que o Senhor ainda não destruiu a nação brasileira. É por causa da Tua misericórdia, por causa dos Teus escolhidos, que clamam a Ti dia e noite. Mesmo o Senhor não ouvindo nós orar por essa nação, de tão mal que ela é, tão pecaminosa, tão rebelde, a Sua palavra, mesmo assim, a Tua misericórdia a todo dia ela se renova. E é nessa renovação que o Senhor ainda dá chance para o povo brasileiro se arrepender. Então, meu Deus, que o Senhor venha, Deus, fazer um arraso na nossa nação, nas ruas, nos becos, nas vielas, nas quebradas. Que o Senhor venha, Deus, repreender todo o mal, ponto de drogas, bares, prostíbulos. Que o Senhor venha enfraquecer, Deus, essa investida que Satanás faz na vida das crianças, dos adolescentes e dos nossos jovens, para que eles não enxergam a verdade. Meu Deus, haja a favor, Deus, desses malfeitores que são usados pelo diabo para tirar a vida inocente, Deus, e transformá-la em uma arma usada na mão do diabo para que eles a destruam elas mesmas, os seus vícios, em toda sua obra de rebeldia, para que eles sejam envergonhados e depois estarão nas sarjetas jogados como um verme, Deus, na lama. E nós sabemos que não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós se arrependemos dos nossos pecados, que o homem converta o seu caminho do mal e viva com o Senhor uma vida em vitória, em novidade de vida, uma vida abundante, sendo uma nova criatura, servindo a Deus Todo-Poderoso, pela remissão da sua alma, pelo precioso sangue de Jesus, e sendo guiado pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Senhor meu Deus, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, todos os inscritos desse canal. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima live, se assim Deus permitir.